Sejam muito bem-vindos, e se você quer aprender mais sobre API, sobre Node.js, você está no lugar certo. Meu nome é Júlio Henrique, eu sou engenheiro de software aqui no Brasil, e eu decidi fazer essa trilha de desenvolvimento do zero de uma API para te ajudar a ingressar no mercado de trabalho. Eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, usar a melhor analogia possível que eu conseguir para vocês conseguirem entender e aplicar isso aí no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, mão na massa. Bom, esse repositório aqui, nós vamos clicar em Repositories depois que vocês acessarem a minha página aqui do GitHub. Link está na descrição. Nós clicamos aqui ó, em Repositories. Nós vamos até o nosso repositório First API. E aqui vai ter todo o código que nós desenvolvemos nos vídeos anteriores. Você vai vir no botão Code, tá? Você vai vir na parte de HTTPS e você vai copiar essa URL. Voltando aqui para no nosso VS Code, nós vamos abrir o nosso terminal do VS Code aqui, tá? Só você pressionar um Ctrl e uma aspas simples, tá? Você consegue abrir aqui o terminal tanto no Windows quanto no MacBook aí. E aqui eu vou colocar a pasta onde eu quero baixar esses arquivos. Então, vou colocar cd documents, vou colocar www, no meu caso aqui, YouTube, e pronto, já entrei dentro dessa pasta. Agora eu vou colocar um git clone e colar o URL. Pronto, clonei, ele baixou todos os arquivos aqui. Vou limpar meu terminal, se eu der um Command B, se você tiver no MacBook, no Windows você vai dar um Ctrl B, se eu não me engano, e aí você vai abrir aqui, ó, Open Folder, você vai lá na sua pasta, onde você fez essa configuração, e escolhi o arquivo aqui, onde ele baixou todos os arquivos lá do nosso repositório, tá? Da forma que está aqui. Legal. Júlio, a partir disso aqui eu posso rodar minha API? Não, e eu vou te mostrar o porquê. Se vir no package.json, ele vai falar que, no script aqui que o comando para rodar essa API é o dev, certo? Então se eu fizer npm run dev e tentar rodar, veja que ele fala que não encontrou o TypeScript aqui, o TSX, para rodar. Por quê? Porque nós baixamos apenas os arquivos, eu preciso instalar as dependências no meu ambiente aqui na minha máquina. E que dependências são essas? São esses arquivos aqui, ó. O Zod, que é a biblioteca, PG Express, .env, Prisma Client, Prisma Adapter PG. Então, aqui, e as dependências de desenvolvimento e as de produção. Então, precisamos dessas dependências, dessas libs aqui, para poder utilizar a nossa API. Então, você vai digitar aqui npm, você pode colocar só npm ou npmi, e esse i vem de install, ou digitar o nome completo. Pressionando Enter, você vai ver que o próprio npm aqui ele vai baixar, tá baixando todos esses pacotes e ele tá criando o Node Modules para colocar todas essas libs aqui dentro, né, do nosso pacote para poder rodar na nossa máquina. Bom, ele já informou aqui que criou, ó, que ele baixou, adicionou os 200 pacotes, enfim. Limpando aqui, se eu colocar agora npm run dev, ele vai rodar a nossa API, ele vai trazer a mensagem aqui, ó. Só minha rede que não tá ajudando muito hoje, pessoal. Então, tá um pouco lento. Ó, ele trouxe Server Running in Dev Mode, ou seja, o servidor está rodando em modo de desenvolvimento. Parar aqui com Ctrl C, beleza. Então, nossa API já está rodando aqui na nossa máquina, tá bom? Eu deixei a fonte um pouco grande aqui para vocês conseguirem ver, né, para ser nítido aí no vídeo. Então, beleza. Agora você deve se perguntar, Júlio, beleza, instalamos as dependências, podemos colocar a mão na massa. Não, precisamos configurar mais algumas coisas. Veja que nós estamos usando o Docker Compose, tá? Para criar um container com as configurações que nós fizemos nas aulas, nos vídeos anteriores. Só que para fazer isso, nós precisamos do Prisma, que é o ORM. E se você vir no prisma.config, olha só o que ele precisa para criar a conexão com o banco de dados. A URL. E essa URL vem da onde? Do arquivo env com a variável database URL. Mas nós não temos o arquivo env aqui. Nós temos o env example, que eu expliquei para vocês para que utilizamos ele nos vídeos anteriores também. Então aqui eu tenho que criar o arquivo env, vamos criar a variável database URL, e eu preciso criar essa URL de conexão. Como que nós criamos? Vamos informar o tipo de banco de dados que nós queremos trabalhar, é o PostgreSQL, // eu preciso informar o usuário que eu vou conectar nesse banco de dados. Onde que eu vejo isso? No nosso Docker Compose. O usuário é o Docker, tá? Você pode colocar a senha que você quiser aí. Então, Docker, preciso informar a senha. Qual a senha que eu configurei? Docker também. Então, vamos lá. Docker,
Onde que eu quero fazer isso? Rodar na minha máquina, @localhost, colocar na porta 5432. Por que essa porta, Júlio? Porque foi justamente a que eu configurei aqui, ó. Que ele vai rodar na porta da minha máquina 5432 e na porta do container também 5432. Beleza, agora eu coloco um barra e falo para ele qual o nome do banco de dados que eu quero criar. E aqui nós configuramos aqui, ó, First API, que é o banco que eu quero que ele acesse. Então eu coloco First API, sinal de interrogação, e vou falar que ele é um esquema igual a public. Júlio, você decorou isso? Sim, eu decorei. Você não precisa decorar. Se você não sabe montar isso aqui, você pode pedir ou para IA, ou você pode ir na própria documentação do Prisma, que eu já ensinei como você acessa lá nos vídeos anteriores, e verificar como que monta. E ele vai trazer, você só sai substituindo as nomenclaturas aqui para você conectar no seu banco de dados. Tá bom? Galera, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, eu indico que você assiste, tá? Minha sugestão. Se você já entende de API, como que funciona, fica aqui que você vai tirar de letra, não é nada muito complicado. E agora, se você não tem noção, assista todos os vídeos anteriores para você chegar aqui, porque tem detalhes sutis que faz totalmente a diferença na hora do desenvolvimento da criação de uma API, tá bom? Bom, Júlio, podemos usar agora a nossa API? Não. Precisamos configurar algumas coisas. Veja só, se eu rodar docker ps, veja aqui que não tem nenhum container rodando. Eu não subi nenhum container. Então eu preciso fazer esse container subir. Então vamos colocar docker compose up, que é para ele rodar, subir, né, a imagem, o container todo pronto. E vamos colocar "-d" para ele rodar em background e não travar o nosso terminal. Pressionei o Enter, ele vai fazer essa carga aqui. Ele vai carregar tudo. Beleza, ele criou o nosso container. Para confirmar, dá um docker ps. E olha só, ele criou aqui o nosso container bonitinho para a gente poder rodar sem problemas, tá? Ele informa o ID, que está na imagem Postgre do Bitnami, aqui, última versão, o tempo que ele levou e a porta que ele está rodando tanto na nossa máquina quanto no nosso container, no Docker. Beleza. Agora o nosso Docker está rodando e precisamos fazer a última configuração, que é do esquema do Prisma. Como assim, Júlio? Eu subi o container, então ele já está rodando o banco de dados lá dentro. Mas ele não criou ainda o nosso banco de dados mesmo para usar. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou abrir o meu dbeaver. Tá, deixa eu até deletar isso aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês o porquê que ele não rodou ainda. Bom, se eu tentar acessar o banco de dados, veja só, vou escolher o Postgre no meu dbeaver aqui, e eu vou falar, ele está no localhost, vou configurar aqui, ó. O usuário é Docker, a senha é Docker. O nome desse banco de dados eu vou colocar como, vou deixar o mesmo que eu tinha aqui, o YT, que é do YouTube. Vou testar a conexão, ele falou que conectou, que ele identificou o banco, beleza. Finalizei. Criei aqui, ó, esse YT aqui, deixa eu deletar os outros para não ter nenhum problema aqui, vocês se confundirem, tá? Perfeito. Então, ó, meu banco de dados, eu abri aqui, databases, Postgre. Tá vendo que não tem nada aqui de First API? Não tem o nome da nossa database, porque nós subimos somente o banco. Nós não subimos o nosso First API que nós pedimos para o Docker criar aqui, ó, para acessar. Então, nós temos que fazer o quê? Rodar o nosso serviço do Prisma para ele criar aquele banco de dados lá. Então, o que nós fazemos? npx prisma generate. Pressionou o Enter, ele vai gerar todo o nosso Prisma Client aqui, né? Que ele vai atualizar a nossa lib aqui, ó, do Prisma, que são os arquivos aqui que ele precisa, tá bom? Depois que eu criei isso aqui, ó, se eu voltar e atualizar aqui o nosso database e dar um refresh, olha só, nada aconteceu, beleza. Agora, é para gerar somente a nossa lib aqui. Agora, para nós criarmos a tabela de usuários e o banco de dados First API que nós pedimos para ele criar, nós precisamos rodar o comando npx prisma migrate dev. Pressiona Enter, ele vai criar. Júlio, por que eu rodo esse comando? Por isso que é legal usar o Prisma ORM, né? Ele, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai olhar nessas migrations e nós fizemos duas alterações aqui. Ele vai olhar nessa primeira alteração e vai falar assim, peraí, eu vou rodar isso aqui, porque é o que ele quer dentro do banco. Ele vai olhar nessa próxima,
Ah, isso aqui é para criar a tabela de usuário. Eu vou rodar isso aqui lá no banco para criar, conforme tudo que ele digitou aqui. Então, ele identifica o histórico de tudo que nós mexemos no banco, que nós criamos, e ele vai replicar isso no nosso banco original, tá? Olha só, que legal. Ele falou que já criou as migrations, ó, olhou as migrations, aplicou o que elas contêm. Então ele fala assim, ó, as migrations, essa que é a numeração da migration, que é referente à criação da tabela de usuários, ele já realizou, ele já rodou. E ele fala que já também usou a migration dessa numeração, que é para atualizar o mapeamento dos nomes, né, na nossa tabela. Então agora, se eu entrar aqui e atualizar o nosso database, olha que legal, ó. Refresh, tá. Fechar aqui e abrir. Aliás, deixa eu atualizar aqui. Na hora que eu atualizei, ele deve abrir aqui. Nossa, ele não tá indo? Deixa eu colocar aqui um... Não, aqui já, na verdade ele já criou. Ele só não atualizou aqui o meu... No meu Debeaver. Ó, se eu colocar no database, Postgre schema não era pra estar aqui. Era pra estar aqui, ó. Ah, tá. Peraí. Ó, SQL Editor. Eu vou editar minha conexão. Tem uma coisa que eu esqueci de fazer. Ó, mostrar todos os databases que eu criei. Então agora se eu pressionar OK, ó, yes, ele atualizou. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, databases, ó, First API, agora ele criou o banco e eu consigo enxergar. Na hora que eu abro aqui, ó, o schemas, pedi para ele criar um schema public, certo? E uma tabela dentro aqui do schema public. Na hora que eu abro aqui, ó, olha lá a nossa tabela users. Na hora que eu coloco view table, ó, eu consigo ver a coluna ID, e-mail, password e created at, ok? Que é justamente o que eu pedi para ele criar aqui, ó. Perfeito? Então, por isso que nós temos que rodar os serviços do Prisma. Perfeito. Gente, levou 13 minutinhos aqui, ou 10 minutos aqui, para a gente fazer toda a configuração do nosso setup, mas é porque precisa, tá? Por isso que facilita usar o RM, usar Docker Compose, porque se imagina, se eu gastei 10 minutos para preparar aqui com vocês, explicando tudo certinho, imagina se não tivesse essas facilidades, ia gastar muito mais tempo. E no dia a dia, nós sabemos que é muito corrido e não tem como ficar perdendo muito tempo configurando as coisas. Então, beleza. Agora que vocês entenderam, eu vou fazer uma analogia e explicar para vocês algumas coisas. Bom, nós criamos aqui a nossa rota de sign up, que é para cadastrar o usuário, e ele chama uma controller para fazer o serviço, que é a nossa controller sign up controller, que ele verifica se nós recebemos e-mail e senha, ele verifica se o usuário já está cadastrado. Se não tiver cadastrado, ele cria. E se ele tiver cadastrado já, ele manda uma mensagem para o usuário falando que está com erro, que já existe esse usuário cadastrado no nosso banco de dados. Se dá tudo certo, ele retorna um novo cadastro aqui para o usuário verificar. Perfeito. Não tem nada de errado aqui, mas tem boas práticas para a gente poder seguir de arquitetura de software. Tá? E qual é ela? Eu vou mostrar para vocês que a gente tem que criar uma camada chamada Use Cases. Tá? E dentro dessa camada, eu vou construir aqui signup use case.ts, tá? E eu vou explicar o porquê que eu criei essa camada com esse arquivo. Deixa eu só corrigir aqui, que eu escrevi o signup errado. É o G na frente, depois o N. Tá bom? Beleza. Então, agora o que nós vamos fazer? Opa, peraí. Signup controller. Agora beleza, signup controller tá certinho, signup use case. Tranquilo. Agora tá certinho. Bom, por que eu criei essa camada? E eu vou explicar para vocês aqui. Então nós temos hoje a route, nós temos a controller e nós temos o use case. Eu vou usar uma analogia para explicar isso aqui para vocês e eu espero que vocês entendam. Se ficar dúvida, deixa nos comentários, por favor, que eu possa trazer vídeos específicos explicando o que vocês tiverem com dúvida ou esclarecendo nos próprios comentários também, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você está aqui em São Paulo, você é meu vizinho e a gente combinou aqui de ir para o Shopping Center Norte. Vamos supor que nós sabemos o caminho ou não sabemos, colocamos no Waze. Independente, nós precisamos saber do caminho para sairmos de onde nós estamos para ir até aonde queremos chegar, que é o Shopping Center Norte. Então, nesse caso, nós precisamos saber o caminho, certo? Nós colocamos no GPS e seguimos. Então, aqui é a nossa rota que nós vamos percorrer para chegar até lá.
Então o route é basicamente isso. Ele vem aqui e fala assim, ah, você está tentando ir na sign up? Vem cá que eu vou te levar até lá, até o controller. Beleza. Na hora que nós sabemos disso, né? Já sabemos o caminho, nós vamos para o controlador. Quem é o controlador? Então vamos supor, se você está indo para o shopping, você precisa entrar no shopping. Só que antes de entrar no shopping, você precisa passar pela cabine, pelo guichê ali do estacionamento. Para quê? Para você tirar um ticket. E para você fazer isso, você tem algumas regras. Como assim, Júlio, regra? Vamos lá. Para você usar o estacionamento do shopping, qual que é a condição? Você precisa estar em um carro. Então, essa é a primeira regra, você precisa estar no carro. E para você entrar, você precisa pegar um ticket, certo? O ticket ele fala a hora que você chegou e a hora que você vai sair. Ou seja, ele está controlando o seu acesso ali. Ele está falando, olha, você chegou nesse horário, você vai sair tal hora. Então, beleza. Então, o nosso controlador é exatamente da mesma forma do estacionamento do shopping. Ele está controlando quem vai entrar e quem vai sair. Então, beleza. Depois que ele controlou, nós vamos para a última camada. O use case é onde fica a regra de negócio, as funcionalidades da nossa API. Então, no caso aqui, depois que você entrou no estacionamento do shopping, você entrou no shopping, você chegou até o shopping aí. E o que você consegue fazer dentro do shopping? Você consegue somente passear, dar uma olhada no que tem lá, enfim. Você consegue comprar, seja roupa, alimentos, enfim. E outros aqui, vamos colocar outros aqui. Não sei se tem mais opções, não vem o caso agora, mas beleza. E o nosso use case é a mesma coisa. O que você consegue fazer aqui dentro dele, nessa rota? Cadastrar. Consegue cadastrar um usuário. E vai cadastrar onde? No banco de dados. Então é uma regra de negócio, tá? Então eu usei essa analogia, eu espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês a entenderem o que significa, por que tem essas camadas de rota, de controlador, de use case, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida ainda, por favor, deixa nos comentários que eu tento esclarecer para vocês aí da melhor forma possível. Bom, agora voltando aqui, vamos criar essa nossa camada. Primeiro, tem uma série de possibilidades de construção de software, né? Nós temos a parte de arquitetura de software. Eu não vou explicar tudo aqui para quem está mais avançado, porque não vem o caso, mas nós temos algumas boas práticas também. Eu vou mostrar como funciona utilizando funções mesmo, mas depois eu posso trazer sobre Solid, DDD, que é Drive Domain Design, que são métodos aí de arquitetura de software para a gente poder implementar na nossa API e ser escalável, desacoplado e tudo isso, tá bom? Não é o caso, não vou usar isso aqui porque esse vídeo ficaria muito extenso para explicar tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos criar uma função aqui. Então, vou colocar uma function, tá? E eu vou colocar que essa function, ela vai se chamar de signup_use_case. Perfeito? Então, beleza. Eu preciso exportar essa função porque nós vamos acessar ela através de outra camada. Tá, então agora vamos ver o que precisa nesse use case. Então vamos olhar, vamos fechar aqui a rota e vamos olhar o nosso controlador. O que eu preciso para poder usar, né, fazer esse cadastro? Bom, o que o controller faz aqui primeiro? Ele verifica se recebeu realmente o e-mail e o password. E verifica se está dentro das condições aqui, se os dois são texto e se a senha tem mais de 3 caracteres. Isso aqui, eu preciso colocar nas regras de negócio? Não, porque isso é do controlador. Como eu expliquei, vamos supor que aqui é a cabine do estacionamento. Ele está controlando o acesso. Ah, você está de carro? Tá bom, então tá o ticket aqui, pode entrar. A mesma coisa, ele está falando, você passou o e-mail e a senha? Passou? Então beleza, pode acessar as regras aqui. Não passou? Então, por favor, passe o e-mail e a senha que você vai continuar para conseguir fazer o seu cadastro. Então, essa parte aqui não precisa estar no use case, ela deve ficar realmente aqui no controlador. Verificar se existe um usuário cadastrado. Isso aqui é uma regra de negócio, tá? Ele vai acessar, vai ter interação com o banco, então não deve ficar aqui. Então vamos tirar esse serviço daqui e levar dentro do nosso use case. Do nosso sign up use case, tá? Você pode ver que a indentação dele aqui, ó, esses espaçamentos estão todos complicados, não tá bonitinho aqui igual, ó, o controlador, o controller, tá vendo? Que tá tudo bonitinho aqui alinhado e aqui na hora que eu colei não está. Você pode baixar a extensão aí
chamado editor config for VS Code, tá? Você baixando essa extensão, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai com o botão direito aqui, você vai colocar aqui essa opção, ó, Generate Editor Config. Ele vai gerar um arquivo, que é este aqui, e você vai fazer o seguinte, ó. Indentação aqui, ó. Tamanho da indentação. Ele tá 4. Não, eu quero 2. Você quer recortar os espaços em branco aqui? Eu quero, então eu vou colocar True. Que ele tira aquele espaçamento em branco sobrando. Você quer inserir uma linha em branco no final? Eu geralmente uso, esse é o padrão que eu uso. Então, vou salvar aqui. E na hora que eu salvar, olha só que legal. Ele fez tudo bonitinho o espaçamento. Aqui no meu use case, igual ao do meu controller. Então, eu posso arrumar o meu código da melhor forma possível para ficar organizado. Perfeito. Primeiro ponto. A gente tem um await, então a gente precisa de uma função async. Na hora que eu salvei, ele já colocou de forma automática, porque o VS Code ajuda a gente a construir tudo aqui. Então, como é uma chamada assíncrona, quando nós vamos utilizar o await, nós precisamos utilizar o async. Se eu não utilizar o async, ó, veja que o TypeScript já fala, opa, peraí, cara, você está usando o await aqui, então é uma chamada assíncrona. Então nós vamos colocar async aqui. Perfeito. Agora, o Prisma está reclamando, ele está em vermelho. Cara, por que ele está em vermelho aqui? Ó, cannot find name Prisma. Ou seja, ele não encontra o que é esse Prisma, o que significa isso. E por que ele está dando esse problema? Porque a gente não importou o módulo aqui, né? Ou seja, ó, aqui no nosso controller, ele está importando esse Prisma, que é a nossa lib para poder usar, conectar com o banco de dados. Então aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, import Prisma e beleza. Agora que nós importamos, ele parou de chiar aqui, né, dar o alerta. Agora qual o próximo alerta que ele está trazendo? E-mail. Cara, de onde você está trazendo esse e-mail aqui? Você não declarou em nenhum lugar. Então eu preciso falar para ele, olha, não, isso não vai ser declarado aqui, o controlador vai nos passar. Então eu vou passar aqui, ó, e-mail, eu vou receber o e-mail aqui dentro, e é do tipo texto. E eu vou receber também o password, que é também do tipo texto. Então na hora que eu fiz isso, ó, ele parou de reclamar aqui, ó, no nosso código. Não tem mais nada, tá? Aqui ele está dando esse problema, por quê? Ele está falando, ó, não posso encontrar o user exit. Se você clicar em cima, ele leva para o controlador. Por quê? Nós tiramos o código daqui de dentro. Então vamos limpar aqui, ó. Esse Prisma nós não precisamos mais aqui dentro do controlador. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse código aqui, ó, ele pega e verifica se tem um usuário existente. Tá, depois que ele verificar, ele precisa validar se realmente existe esse usuário. Então é o que o nosso controller faz. Então esse pedaço de código nós vamos tirar daqui e vamos colocar aqui. Tá? Vamos arrumar ele aqui, beleza? Então, depois que eu verifiquei se existe um usuário, ele vai vir aqui e vai verificar. Realmente existe um usuário? Existe. Então, ele vai ter que retornar um erro. Só que esse return response aqui, isso é uma funcionalidade do controlador. Lembra, o controlador ele vai verificar se você pode entrar para usar o serviço e ele que vai responder para o cliente, para o usuário que está fazendo essa chamada, se foi possível ou não cadastrar. Então, isso aqui é um serviço do controller. Eu não posso ficar com isso aqui dentro. Ah, mas Júlio, se não existir, como que a gente faz? Nós vamos dar um throw new error. Ou seja, nós vamos pedir para ele mostrar, estourar um erro aqui. Tá? E como que nós fazemos isso? Passamos uma mensagem aqui dentro, ó. User already exists. Ponto. Beleza. Então, se o usuário já existir, ele vai estourar esse erro. Tá bom? Beleza. Depois disso, agora, se ele não existir, nós precisamos fazer o quê? Cadastrar esse usuário. Então vamos voltar no controlador e pegar esse código que a gente usa para poder cadastrar. Vamos tirar daqui, colar aqui nosso controlador, no nosso use case, perdão. E ó, beleza, ele ficou bonitinho aqui. E ele já faz o cadastro do usuário, tá bom? Agora vamos voltar aqui no nosso controller. Veja que o nosso controlador ele precisa retornar o código 201 falando que já criou o nosso já fez o nosso cadastro e retornar para a pessoa que está guardando essa chamada, né? Então, o que nós precisamos fazer? Acessar o nosso use case daqui. Então, como que nós vamos acessar? Nós vamos colocar aqui, ó, const. Eu vou chamar de... O nome aqui que nós demos para retornar é users, certo? Então, nós vamos fazer assim, ó, const users. Aliás, eu posso chamar até de user aqui, melhorar isso. Colocar igual.
colocar aqui, ó, const user. E aí, quem que eu preciso chamar? Eu preciso chamar a função signup use case, certo? Ó, na hora que eu digitei aqui, ele já importou de forma automática, tá? Então, beleza. Agora que ele importou, eu preciso passar para ele o parâmetro. O que é o parâmetro? O que eu preciso passar para ele? Ó, na hora que eu abro um parênteses, ele já fala, ó, você precisa passar o e-mail, que é um texto, e uma senha, que é um texto. Então, eu vou digitar e-mail e password, que é o que ele precisa enviar. Beleza. Só que lá eu estou fazendo uma chamada async, certo? Então ele vai demorar a processar isso lá dentro. Se eu fizer dessa forma, ele só vai chamar isso aqui e sair. E aí não vai conseguir retornar nada para o cliente. Então eu preciso pedir para ele esperar finalizar essa tarefa. Então eu vou ter que colocar um await. Eu já tenho uma função assíncrona aqui, então só colocar o await ali. E agora eu preciso pedir para ele retornar esses dados para quem está aguardando. Então, em vez de users, eu vou colocar só o user. Pronto, tá vendo que não tem mais nenhum erro. Arrumamos o nosso controlador. Ele pega a informação aqui, valida para ver se recebeu e-mail e senha, chama o nosso signup use case, que é quem vai tratar das regras de negócio e a conexão com o banco, passando o e-mail e a senha. E o que ele pegar de resposta aqui, ele vai mandar para o nosso usuário, tá bom? Então aqui finalizamos o nosso controller, ele está 100% pronto. Agora vamos trabalhar no nosso use case. Vamos melhorar isso aqui. Se eu posso passar assim, ó, e-mail e senha? Posso, só que eu posso melhorar isso aqui utilizando o TypeScript, usando interface, tá? O que é interface? É uma interface, e eu gosto de nomeá-la primeiro com i na frente, que é uma boa prática, e colocar o nome, ó, signup use case request, porque esse request é a entrada, ele está fazendo uma requisição para nós. E esse nome eu já deixo semântico, ó, porque você pode entender, ó, é o serviço de sign up, ou seja, de cadastro, e está dentro do use case, e é uma solicitação. Ou seja, é o que eu vou receber. Eu vou falar que ele vai receber um e-mail, que é do tipo string, e um password, que é do tipo também string. Beleza, vou pegar essa interface aqui, e em vez de colocar tudo isso, eu vou abrir uma chaves, vou fazer uma desestruturação, isso aqui é puro JavaScript, tá? Depois você pode procurar no JavaScript como que faz essa desestruturação para entender. E eu vou falar que esse e-mail e essa senha é do tipo dessa interface. Veja que ele não dá mais erro. Júlio, mas por que você fez isso? Fica mais organizado, porque se eu quiser trocar o tipo, eu só venho aqui, ó, e troco. E fica fácil. Se isso aqui agora não é mais um texto, é um número, aí eu posso colocar um number aqui. Então fica muito mais organizado e boas práticas com TypeScript aí, com a tecnologia. Tá. Só que eu tô falando para ele, eu vou receber isso, tá? Agora só que eu preciso devolver alguma coisa pro controlador. Ele tá esperando algum dado aqui para poder fazer essa entrega, né? Então, como que eu faço isso? Tá? Deixa eu ver aqui. Password. Tá certo. Então, eu falo para ele, olha, você vai receber e-mail e senha, deixa eu até arrumar isso aqui, ó, para ficar melhor. A organização do código. Você vai receber e-mail e senha e vai ser igual essa minha interface. Só que você vai responder, você vai devolver uma resposta para o controlador. E o que eu quero devolver? Eu quero devolver um registro, certo? Então eu também vou fazer uma interface de saída. Vou colocar i signup use case response. O que eu quero devolver? Eu vou devolver um user. E nele, dentro desse dado aqui, o que ele vai receber? Ele vai receber, vou mandar o ID. Então o ID é do quê? Tipo de um texto. Eu vou mandar o e-mail. O e-mail é o quê? É o tipo de um texto. Eu vou mandar um password, que é uma senha, tipo de um texto. E aqui eu vou mandar um created at, que foi a data de criação, que também é do tipo de um texto. Então, beleza, a interface que eu quero responder está pronta. Então, o promise é só falar que ele vai responder com os mesmos dados dessa interface, tá? Então, aqui, ó, veja que ele vai receber esses dois dados e vai retornar esse aqui. Por que ele está dando erro? Porque eu não coloquei para retornar. Então, eu vou trocar aqui de users para user. Então, eu vou falar que depois que ele cadastrou, nós vamos devolver essa informação para o controlador. Então, vou colocar um return. Vou falar que ele vai devolver esse user, tá? Que é esse dado aqui, ó. E aí, na hora que ele retornar o dado, por que ele está reclamando? Extend argument. Password. Tá. Beleza. Deixa eu ver o que ele tem aqui.
Sign up. Aqui, ó, nós precisamos, já que nós mudamos lá a interface, eu preciso colocar chaves aqui para ele fazer uma desestruturação. Beleza, resolveu um problema aqui dentro do controller, tá? Como eu coloquei aqui no use case uma desestruturação, ó, com chaves aqui dentro, falando que ele vai receber essa interface, eu tenho que fazer da mesma forma aqui fora, tá? Ó, e-mail e password, beleza, dentro do controller. Agora, voltando aqui, ó, então, o que nós vamos fazer? Ó, ele ainda continua dando erro. Por que ele tá dando erro? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, peraí, ó. Na hora que eu fiz a interface, eu falei que esse created at, que é a data, era um texto. Na verdade, não, é um date, tá? Por isso que ele tava dando erro, ó. Agora ele saiu. Geralmente, é só ler o que está acontecendo aqui, tá? Que você consegue identificar e resolver os problemas aí, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui eu vou até tirar. Eu havia colocado aqui. Não precisa. Ó. Então, só deixar dessa forma aqui, ó. Na hora que nós... Então, vou repassar. Criamos uma interface de entrada, o que ele precisa receber para fazer funcionar essa function. E uns dados de saída, o que nós precisamos retornar para o controlador. Então aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Verificar se o usuário está cadastrado. Se ele não estiver, ele vai dar um erro. Se ele estiver cadastrado já, ele vai dar um erro, falando que não dá, porque o usuário já existe. E se ele não estiver cadastrado, ele vai criar um novo cadastro e retornar isso aqui lá para o controlador. Beleza. Na hora que nós fizermos isso para o controlador, ele vai receber aqui esse usuário e vai devolver aqui falando que está tudo certo. Vamos fazer um teste? Vamos rodar a nossa API aqui, npm run dev. Está rodando. E aqui nós vamos criar um cadastro. Vou colocar esse nome Thiago com a senha 123, tá? Na hora que eu clicar aqui para ele fazer essa requisição, ó, olha só, ele criou um usuário. Ó. Ele trouxe, é que aqui apareceu 2 users, tá? Nós vamos arrumar isso aqui. Mas ele criou ó, o ID, e-mail, mostrou a senha e a data que criou. Vamos olhar no nosso banco de dados lá no TheBeaver. Se eu vir aqui ó, e atualizar esse banco, ó, veja que ele criou aqui ó, o usuário, o ID, com a senha do usuário, com o e-mail e a data de criação. Legal. Agora vamos tentar cadastrar de novo. Vamos mandar essa mesma requisição. Olha lá, ó, internal server error. Ele está dando um erro, porque já foi cadastrado. Se eu atualizar aqui, ó, veja que não entrou nenhum cadastro duplicado, tá? Então nossa API está funcionando legal. Vamos arrumar algumas coisas, ó. Qual que é o primeiro que nós devemos arrumar? Vamos colocar aqui, ó, Júlio. Vou cadastrar. Na hora que eu cadastrei, ó, se eu voltar aqui de novo, atualizar, ele fez o segundo cadastro chamado Júlio. Só que, tá vendo que ele está devolvendo user e user? Então nós temos que arrumar isso. Vamos lá no nosso controller. A primeira coisa, e vou tirar essas aspas aqui. Aliás, vamos deixar essas chaves, perdão, e aqui nós vamos fazer a desestruturação. Por que desestruturação, Júlio? Porque dentro aqui do use case, veja que eu já estou mandando o nome user para ele. Aqui na minha interface eu já falei que eu ia devolver um usuário. Então, na hora que ele desestruturar lá, ele não precisa receber um user para colocar assim, ó. Ficaria assim, dessa forma, user.user. Opa, user.user. Quando eu desestruturo, ele fala, pô, já tem um usuário aqui dentro. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai tirar esse e vai acessar esse. E na hora que ele acessar com ponto, ele vai ter todas essas propriedades, ó. ID, aí ele vai ter user, e-mail, tá? Então por isso que nós fazemos a desestruturação. Isso é puro JavaScript, tá bom? Então beleza. Então vamos testar para ver se arrumou agora. Então vou cadastrar aqui a Thaís, tá? Nome da minha digníssima. Bom, na hora que eu chamar aqui, ele cadastrou e olha, ele trouxe somente user, trazendo os dados. Se olhar no banco de dados, cadastrou a Thaís aqui também, tá? Perfeito. Agora é o seguinte, nós temos um problema. No retorno para o cliente, eu não tenho que retornar esses dados. Ele precisa saber que eu só cadastrei, tá? Por quê? Se eu ficar retornando para ele, você concorda que eu vou retornar um dado importante e sensível, que é o ID, que representa todo o cadastro dele, o e-mail, a senha ainda, isso aqui quebra, isso é questão de segurança. Então eu não preciso retornar nada. Mas por que eu fiz isso? Para mostrar para você
como que é feito, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu não quero retornar nada, absolutamente nada, tá? Então vamos lá. Aliás, eu vou retornar algumas coisas por hora, tá bom? Mas eu vou primeiro fazer o seguinte. Eu vou deixar esse controller, eu vou tirar isso aqui, ó. Não vou devolver nada para o usuário. Eu vou devolver só o código 201 e ele vai saber que esse código 201 foi cadastrado com sucesso. Ou eu posso retornar uma simples mensagem, ó. Message. Eu posso colocar aqui, ó. Aliás, eu vou manter só o 201 por boa prática, tá? Geralmente no API, quando faz o cadastro, ele recebe só o código 201. Porque geralmente quem chama isso aqui é o front-end e ele vai entender se vier algo positivo aqui, tá bom? Então no cadastro vai falar que foi criado. Então aqui eu não preciso ter um const, é só colocar um await, tá bom? Então, ó, na hora que eu chamar para fazer um novo cadastro, vamos voltar lá para o nosso request. Vou colocar aqui Danilo. Na hora que eu cadastrar, olha só, 201, ele já fala created, ele já disse que está criado. Então, beleza. Agora que nós resolvemos esse problema aqui, o controller está tudo ok, nós vamos vir mexer aqui no use case. O que falta nós fazermos nesse carinha aqui, tá? Quando nós devolvemos, nós estamos devolvendo a senha por inteiro. Então, na hora que você pega, cadastra a senha 123, ela está sendo registrada no banco de dados como 123. Vamos supor que, por exemplo, eu estou trabalhando, eu sou mega blogueiro, tô aqui no YouTube, tô no Instagram, tô no TikTok e eu quero mostrar o que eu fiz hoje porque eu estou super orgulhoso do que eu construí. Aí eu vou pegar simplesmente o celular e tirar uma foto da tela. Isso acontece muito e isso existe, caso real, vocês podem procurar, isso existe nas empresas. E aí eu tiro uma foto do código que eu fiz, e aí sem querer saiu a foto do banco de dados junto e mostrou o e-mail do cara ou da, da cliente com a senha dela. Alguém pode ir acessar, tipo, vamos supor, um banco, né? O Itaú pode acessar iFood, qualquer coisa, dependente da empresa, e mostrar a senha ali. Então vai ter um vazamento de dados. É a norma LGPD, que vocês podem procurar aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é bacana. Então nós temos boas práticas de segurança para seguir. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criptografar essa senha. E como que nós fazemos isso? Usando um queridinho aqui do mercado que nós chamamos que é, eu vou parar o servidor aqui, ó, que é o Bcrypt, tá? O que o Bcrypt ele faz? Ele vai criptografar nossa senha. Então eu vou colocar ó, npm e eu vou colocar aqui, ó, Bcrypt, tá? Pressionei Enter, ele vai instalar essa dependência, esse pacote, e deixa ele finalizar aqui. E agora nós precisamos cadastrar, ó, no package.json, o Bcrypt ele está cadastrado, Bcrypt.js, e agora eu preciso cadastrar também uma @types. Por quê? Da mesma forma, o TypeScript ele não é nativo com TypeScript, não tem nativo, é do JavaScript. Então, para o TypeScript entender as funcionalidades dele, eu preciso colocar um npm install, colocar @types /bcrypt e aqui eu vou colocar para ele salvar -save -dev para ele salvar como dependência de desenvolvimento, tá? Então ele cadastrou aqui, ó. Então ele vai entender as funcionalidades agora do Bcrypt, para eu não ter problema com a parte de tipagem do TypeScript aí. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. Agora que eu cadastrei o Bcrypt aqui, eu vou importar ele, tá? Import. E aí eu vou colocar chaves aqui, colocar from aspas duplas e vou colocar aqui, ó, Bcrypt, ele já aparece para mim. Beleza. Agora que funcionalidade do Bcrypt eu vou utilizar? Eu vou utilizar simplesmente o opa, ó, eu vou utilizar justamente esse aqui, ó, hash, e eu vou colocar o hash sync, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Na hora que eu receber a senha e eu ver que não existe nenhum cadastro com esse tipo de e-mail, antes de mandar a senha para ele cadastrar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma variável const, vou colocar hash password, tá? E vou colocar aqui, ó, aquele hash sync, que é a funcionalidade do Bcrypt,
qual que é a diferença? Ó? Tem um hash, você pode ver aqui, e tem um hash sync. Qual que é a diferença? Se eu utilizar o hash, eu vou ter que colocar um await aqui na frente para pedir para ele esperar ele terminar de fazer a hash criptografar a senha. Agora, se eu fizer o hash sync, que significa eu não preciso usar o await, ou seja, ele não vai sair daqui enquanto ele não terminar, ele vai se tornar síncrono. Quando eu coloco o await, ele se torna assíncrono, ou seja, ele só passa para aquela linha e nem espera terminar, ele já pula para o de baixo, tá bom? É um assunto que eu posso trazer aqui, a parte de assincronismo aqui pro canal referente ao JavaScript, tá? Bom, eu vou abrir o parênteses e aqui ele pede o seguinte, olha, me fala o dado, o tipo do texto aqui que você quer criptografar, né? Eu quero criptografar o password, tá? E se eu colocar vírgula, ele pede um segundo fator aqui. Ele fala string pipe number, tá? Ele pede aqui um salt or rounds, tá? O que é isso? A gente chama de salt rounds, tá? O que é esse bendito salt rounds? Quando nós vamos criptografar, ele monta em ciclos. Ele passa um ciclo após o outro para dificultar a quebra daquela criptografia. Então, por exemplo, para não ficar um magic number, tá? Por exemplo, geralmente a gente usa de 8 a 10 ciclos, tá? Eu vou explicar melhor isso aqui. O que é o magic number? Se eu deixar um 10 avulso, o próximo programador que pegar minha API, ou quando eu quiser voltar para entender, falar 10, password 10, o que é 10? Então eu não vou saber. O magic number é assim, um número aleatório que você jogou ali e você não sabe para que serve. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar, para ficar legal, ó, da mesma forma que nós colocamos no nosso código aqui um env, tá? Nós podemos criar uma variável também para outros tipos de funcionalidades. Então eu posso colocar aqui, ó, salt underline rounds. E eu vou colocar 10, tá? É um número aqui. E aí eu vou colocar aqui um comentário, ó, crypto, ó, colocar crypt, bcrypt. Eu até esquecendo o nome da biblioteca aqui, ó. Password. Para eu lembrar que isso aqui, esse salt rounds, é do bcrypt. Então você pode fazer isso no .env, tá? Você pode colocar o comentário que você quiser. Para importar aqui, eu tenho que importar aqui, ó, da mesma forma. .env/config para eu poder usar as configurações do .env aqui dentro do meu use case. Aí o que eu posso fazer? Em vez de colocar um 10 aqui, eu posso vir aqui, ó, process, aliás, eu vou colocar aqui, ó, const salt underline rounds. Vou falar que é igual. E aí eu vou colocar aqui, ó, process.env. E aí eu vou colocar o nome salt underline rounds, que ele já vai entender. E aqui eu vou colocar o meu salt rounds. Ele já vai entender que é 10. Só que aqui eu preciso tipar, falar para o TypeScript que tipo de dado é esse. Eu vou converter aqui, ó, para number, tá? Beleza, agora não deu mais problema. Então vamos lá. Coloquei o valor lá dentro do meu .env para ficar seguro, não teve nenhuma modificação. E o TypeScript, o nosso código, o nosso API, saber o que é isso aqui. Principalmente para facilitar nós utilizarmos aí no dia a dia, saber o que significa isso. Então eu usei uma variável de ambiente. Por que eu coloquei esse number? Porque se eu passar dessa forma, ele vai entender, o TypeScript vai entender que é um texto. Só que o salt rounds que pede aqui na função para fazer a criptografia é um número. Então por isso que eu uso o number. É uma forma do JavaScript aqui, do TypeScript, JavaScript, fazer a conversão de um texto para número. E aí isso aqui se tornar um número. Ou se eu não fizer isso, né? Aliás, é o melhor método de fazer aqui. Ou só se eu colocar aqui, ó, esse salt rounds, por exemplo, igual a 10 e tirar todo o resto, tá? Mas assim, eu acho que não é viável, porque você fala, pô, salt round de 10, beleza, mas se você colocar no... Eu costumo colocar no env, você pode buscar a melhor forma aí para você. Peguei essa variável e coloquei. Por que eu coloquei tudo maiúsculo? Porque eu costumo usar todos os maiúsculos aqui para eu saber que isso está vindo lá do .env, que é uma variável de ambiente que eu preciso para rodar o meu código, tá bom? Então aqui o meu hash password eu já posso utilizar. E aqui eu coloco, ó, password, que é o campo que ele precisa, e eu coloco hash password, tá? Na hora que eu for criptografar, na hora que eu for rodar para cadastrar um novo cliente, olha só que legal que ele vai fazer. Eu vou chamar aqui de
Tainara. Pronto. Vou rodar o meu código. Na hora que eu rodei... Opa, peraí, eu preciso rodar minha API primeiro, né? Porque eu parei ela. npm run dev. Legal, tá rodando minha API. Na hora que eu fizer a chamada para cadastrar esse usuário aqui, ó, Tainara, na hora que eu clicar aqui, ele criou. Vamos lá no banco de dados para ver como ele criou? Olha só que legal. Na hora que eu atualizei, olha só, a Tainara, ela veio com uma senha gigantesca. Júlio, o que é isso? Que tamanho de senha é essa? É uma senha 123, só que criptografada. Se você tirar uma foto e mandar isso para fora, não vai vazar os dados do cliente. Isso está criptografado. Júlio, tá, mas eu preciso descriptografar. Como que eu faço para comparar se a senha está certa se eu for acessar? Aí ele tem uma funcionalidade chamado aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ele tem uma funcionalidade chamado compare, tá? Então, na hora que eu fizer isso aqui, eu posso usar, ó. Tá vendo? Ó, ele trouxe aqui, ó, compare sync. Então, ele vai pegar o valor que você digitou e ele vai comparar com a hash, né? Com a senha criptografada. Ele mesmo, você não precisa descriptografar. Ele mesmo vai bater e falar assim: ah, não, tá certo, não, tá errado. Tá bom? Então, não tem problema deixar daquela forma. É uma forma segura de se fazer uma criptografia. Tá certo? Então, isso aqui já é uma coisa muito, mas muito legal. Tá bom? Então você já tem aqui, já criptografado, uma senha bacana, tudo certinho. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Bom, nós podemos depois melhorar a parte de tratativas de erro, nós podemos fazer para gerar tokens, aí tem uma série de coisas que nós podemos aplicar, mas tudo isso é com base no que você está criando, ou seja, o que a sua empresa pediu, o que o seu negócio precisa. Você está criando um software, você está criando um site, o que o seu site precisa? Então, com base nessas necessidades, você vai colocar aqui na sua API. Mas a parte de cadastro de usuários, basicamente é isso aqui que eu te ensinei. Você tem boas práticas de segurança, boa prática de arquitetura de software. Tem mais que pode aplicar? Tem, mas tudo vai de acordo com a sua necessidade. Então, com isso, nós finalizamos a criação da nossa API, tá? Se você quiser saber como funciona, como que eu faço para logar? Como que eu faço para gerar um token, Júlio? Nesse cadastro de usuário, eu posso trazer aqui a parte 2 também, né? A última parte aqui da criação da API para a gente fazer o login. Com isso, nós vamos fazer a parte da comparação da senha, nós vamos fazer a parte também para gerar tokens como segurança aí para poder acessar rotas protegidas, enfim, tá bom? Mas aqui é a parte, uma API simples para você ver como faz a parte de criação de cadastro de usuário, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado até aqui, tá? Eu trouxe as melhores práticas possíveis aqui para você poder executar no seu dia a dia. Aqui tá uma API já bem robusta, tá? Se você mostrar isso aqui, se você é um júnior, se você for entrar, ela tá bem construída. Tem mais coisas para aplicar? Tem, mas é conforme a necessidade. Você pode ir estudando um pouco de cada coisa para você aprender uma primeiro e depois passar para as demais. Para quem tem dificuldade, eu indico primeiramente estudar JavaScript. Entendeu bem JavaScript? Estuda TypeScript. Depois do TypeScript, você começa a aplicar isso no Node. Porque o Node basicamente é puro JavaScript com TypeScript. Se você souber usar os dois bem, você vai conseguir usar e trabalhar com o Node melhor ainda. Ok? Se tiver alguma dúvida, galera, deixa nos comentários. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Você vai conhecer muita coisa bacana aqui sobre tecnologia. Vou compartilhar meu dia a dia com você. Vai ser uma troca bem legal. Dúvidas? Manda aqui que eu vou criar novos conteúdos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trilha de Node. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau e até mais.